Olá, eu sou Ricardo Financelli da Silva, estou aqui para apresentar o trabalho Estimação das Perdas Esperadas através do uso de cadeias de Markov, um estudo de caso, que foi desenvolvido em conjunto com o professor Marcos dos Santos, o Thiago Oliveira e o Bernardo Silva. Aqui trazemos algumas informações básicas. A principal função da contabilidade é suportar a tomada de decisão, seja de um acionista, um potencial acionista, um credor ou dentro da própria gestão. Os serviços públicos contínuos sofrem mais com o impacto da inadimplência, porque a concessão de crédito ela é compulsória. O IFRS trouxe uma novidade em 2014, que foi a inclusão das perdas esperadas em substituição à consideração somente de perdas incorridas no cálculo da PCLD, a antiga PDD. Houve crises internacionais geradas por conta dessa inadimplência, desse risco associado e não reconhecido nas carteiras podres, como a crise do subprime, que gerou a crise financeira global em 2008. Isso gerou um aumento da regulação e necessidade de gestão sobre esse tema inadimplência, mas não há estudos práticos demonstrando como se determinar as perdas esperadas de uma carteira. O referencial teórico básico que trouxemos aqui foi a necessidade da contabilidade evidenciar a melhor visão das dimensões da empresa, seja econômica, financeira ou qualquer outra. A PCLD ela tem relação com a inadimplência, então à medida que o provisionamento ele precisa se movimentar, à medida que hajam variações nos riscos reconhecidos ali dentro da carteira das empresas. O CPC 48, FRS 9, eles apresentam um modelo de impairment que usa essa mecânica de reconhecer risco e atualizar os provisionamentos, já reconhecendo desde o reconhecimento inicial do ativo financeiro uma probabilidade de perda dentro desse ativo. Há duas principais maneiras de cálculo de PCLD, uma é um percentual único sobre as vendas e o outro é uma análise faixa a faixa do seu contas a receber com provisionamentos de acordo com o risco de cada um, e foi essa que nós usamos aqui no estudo de caso. E esse processo foi melhor absorvido pelas instituições financeiras porque tem uma regulação muito mais forte que prevê isso. Tem dois grandes grupos de trabalhos aqui falando sobre cadeias de Markov. Um utiliza as dinâmicas entre graus de risco e rating, demonstrando modelagem de risco e precificação de carteiras. E um outro grupo avalia a inadimplência e perdas associadas, mas nenhum deles passa pela aplicação prática e utilização das cadeias de Markov para a geração dos percentuais aplicados lá para cálculos de perda esperada. Algo que foi proposto pelo professor Assaf lá em 95, ele mostra inclusive matrizes de transição lá, mas não foi explorado de lá para cá como se aplicar. E aí entra esse trabalho trazendo uma aplicação prática e mostrando de maneira bem simples como as empresas, inclusive pequenas, podem utilizar as cadeias de Markov aqui no cálculo da PCLD. O que é cadeia de Markov? A gente traz um exemplo aqui de um grafo para mostrar, exemplificar o caminho que a receita da empresa percorre. Então ela entra aqui como a vencer, ela tem dois possíveis caminhos. Um é envelhecer para a faixa seguinte e o outro é ser pago. E assim por diante. Então tem sempre uma possibilidade, um caminho de ser percorrido de ser pago e um outro de envelhecer. Esse aqui é o grafo que é base para a análise que foi feita. A gente avaliou essa migração aqui para 2 anos de receita de um segmento de clientes de uma distribuidora de gás canalizado aqui de São Paulo. A receita aqui, anonimizada, é de quase 1.300.000 e ela foi paga usando, de acordo com essas idades. Então, 850 mil foram pagos até a data de vencimento, 429 foi pago até 90 dias e assim por diante. Essas faixas aqui, elas são puramente didáticas, tá? Isso aqui foi usado só para o trabalho, cada empresa e cada realidade deve utilizar a sua própria definição. A matriz de transição resultante é essa daqui, ou seja, de cada receita que entra aqui, eu tenho 66% de probabilidade de receber e 34% ela caminha até essa faixa de até 90 dias. Eu gosto de explicar isso aqui utilizando funis sobrepostos. Então, vem para o próximo funil. Dentro desse funil, 96% são pagos e 3,6% passam para o próximo funil. Esse novo funil ele recebe 40% e 59% envelhece, vai para a próxima faixa e assim por diante.
Mas como que são calculados os percentuais que devem ser aplicados em cada uma das faixas para cálculo da perda esperada? Aqui é uma representação gráfica daqueles mesmos percentuais e aqui a gente mostra como deve ser calculado. Então, esses percentuais são os mesmos dos slides anteriores, né, o que não é pago em cada uma das faixas, e como se calcula o percentual que deve ser aplicado a cada uma delas. No caso da última faixa aqui, é o valor total, é esse 86% aqui mesmo que deve ser aplicado. Por quê? Todos os reais, né, todos os valores que estão nessa faixa aqui, 86% eu não tenho expectativa de receber, então ele tem que ser provisionado. Agora, quando eu subo para a faixa até 360 dias, como que eu calculo? Eu multiplico D por E. E aí chego nesse 57% aqui. Ou seja, de tudo que eu tenho nessa faixa aqui, a probabilidade de não recebimento é de 57%. Então, 57% precisa ser provisionado como uma perda possível. E assim por diante, sempre multiplicando C, D e E. Aí aqui, já no reconhecimento da receita, você precisa aplicar o percentual que é originado da multiplicação de A, B, C, D e E, que dá esse 0,4%, aqui 0,42%, que é a probabilidade de não receber cada um dos reais de receita dessa empresa. Ou seja, se eu tenho uma receita de 100, 42 centavos provavelmente eu não vou conseguir receber. Esses são os percentuais que devem ser aplicados em cada uma das faixas. Os resultados aqui, eles são identificados, devem ser aplicados mensalmente a cada faixa do EGE, ajustando os saldos provisionados. Ele pode divergir da perda efetiva em decorrência de eficiência ou ineficiência no processo, né, de gestão do recebível, mas também há fatores exógenos como problemas de desemprego, capacidade de pagamento dos clientes, alteração de juros, atividade econômica, enfim, uma série de outros fatores que podem impactar essas probabilidades aqui e gerar divergências. Mas sempre vai haver ajustes aqui pelo caixa. E esses impactos, eles tendem a ser marginais no provisionamento. Nunca vai haver um grande choque no resultado, porque você já está provisionando uma parte desde o momento zero dessa receita. E dependendo do setor e da dinâmica da empresa, do ambiente econômico, é necessária uma atualização desses percentuais a cada 6 meses, a cada ano, enfim, aí é algo que é julgamento de cada um dos gestores. Conclusão. A cadeia de Markov é uma ferramenta sólida e ela é simples e poderosa para auxiliar no reconhecimento aí das perdas esperadas. Apesar de não haver homogeneidade temporal, por conta justamente de crises e choques exógenos, existe um risco nessa aplicação, mas ainda assim é a melhor informação disponível para cálculo de perda esperada, havendo valor aí na sua aplicação. Mas não deixa de ser um modelo, então pode ser divergências aí entre o que está precificado, né, entre o que está provisionado e a realidade. E além disso, pode servir aí dentro da própria gestão da companhia, seja para direcionar uma atuação comercial futura, tal tipo de cliente é melhor que outro cliente, ou na avaliação de um produto, né, um produto pode ter uma inadimplência diferente de outro, na avaliação das ações de cobrança, de meios de pagamento, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. E aqui estão as nossas referências básicas.